Hoje se discute muito o que as pessoas fizeram. Eu sei o que você fez no verão passado, né? Então, no Oscar, por exemplo, agora nós temos um caso de um dos filmes que disputa a estatueta de melhor filme e melhor atriz. As pessoas cobrando da atriz principal, né, declarações que fez no passado. Não vamos entrar aqui se a declaração foi certa, se foi errada, enfim. Mas as pessoas olham o passado e discutem se a arte que está sendo feita hoje deve ser aceita ou não em função daquilo que foi dito ou daquilo que aconteceu lá atrás. E nos casos recentes nós tivemos aí essa discussão com Polanski, com Woody Allen. Hoje tem um livro do Lira, que acabou de sair, de Oswald de Andrade, né? E falando de comportamento de Oswald de Andrade e tal. Como é que você vê isso dentro do panorama cultural, André? Se pode separar a vida pessoal, aquilo que as pessoas fizeram ou disseram, ou como agiram, da arte que elas produziram, ou não? Como é que você olha essa discussão toda? Eu acho que tudo gira em torno da incapacidade do público de entender contexto. O contexto não é mais compreendido, ninguém entende mais contexto. Vamos fazer uma digressão aqui. Se a gente pegasse a programação, liga aqui, está passando qualquer 5 minutos de programação da qualquer emissora dos anos 80. 90% te garanto do que está passando ia ser cancelado hoje. Porque eram outras épocas. Era outra época. Né? Era uma época assim, que programas de humor tinham um tipo de humor que hoje não é aceito. Não estou falando se é certo ou se é errado, mas é contexto. Né? Então, quando você vai ver um programa, sei lá, os Trapalhões. Trapalhões nunca passariam hoje. Não. Nunca. Né? Nunca seria exibido. Então, assim, ninguém cancelou ainda o Renato Aragão e tal. Mas as pessoas, elas são tão incapazes de entender que aquilo ali que foi feito em 1977 era adequado para um certo contexto, né? E talvez não seja adequado para hoje, mas não, eles simplesmente pinçam a coisa e eles tiram do contexto e analisam a coisa pelo que eles estão vendo ali e não pelo entorno também. E aí a gente tem esses casos, entendeu? De cancelamentos, não estou falando de casos específicos da Emília Pérez e tal. Né? O Polanski e o Woody Allen, por exemplo. O Polanski são dois casos diferentes, né? O Polanski, ele foi condenado por ele foi criminalmente condenado. O Woody Allen sofreu 2 processos investigativos e foi absolvido. Né? Eu acho que tem uma diferença. Né? As pessoas também têm que entender o contexto. Né? Um teve uma condenação policial jurídica e o outro foi inocentado. Não estou falando que o Polanski tem que ser cancelado ou não, mas eles entram todos no mesmo balaio, independentemente do contexto. Né? Eu canso de... Toda vez que eu escrevo sobre o Woody Allen, as pessoas começam a reclamar. O Woody Allen casou com a filha. Ele não casou com a filha, ele casou com a filha da namorada dele, que já era maior de idade. Quer dizer, não estou aqui defendendo o Woody Allen, mas fatos são fatos, né, Tramontina? A gente tem que, sabe? E ele foi investigado, foi inocentado 2 vezes. Então, assim, se uma investigação policial, 2 investigações policiais não dão em nada, inocentam um cara, e mesmo assim ele continua cancelado, onde que a gente vai parar? Qual é o limite? O que precisa acontecer para as pessoas pararem de fazer esse tipo de coisa? Porque a realidade parece que não importa muito mais, entendeu? E agora, quando alguém lança uma obra qualquer, todo mundo vai lá e fala assim, mas lá não sei quando fez isso, lá não sei quando fez aquilo, Sim, né? Acontece. E parece que e tudo é trazido à tona como se fosse hoje, né? Exatamente. Por causa da incapacidade de entender contexto, né? Sei lá, outro dia eu fiz um programa sobre o Noel Rosa. Noel Rosa, para mim, é um dos maiores compositores de todos os tempos. Nosso filho chama Noel em homenagem ao Noel Rosa. Então, assim, o Noel Rosa tem músicas que hoje você não pode tocar. Porque ele tem música que fala de violência, de bater na mulher, ele fala, né? Tem músicas que tem cunho racista e tal. As músicas foram feitas, o Noel Rosa morreu em 1937. Né? As músicas têm 100 anos. Então, assim,
Eu evito colocar para não ter esse tipo de discussão. Mas é impossível, se você trabalha com jornalismo cultural e você fala de coisas do passado também, você não seja confrontado com esse tipo de problema, entendeu? Toda vez que eu fiz uma crítica do filme do Woody Allen, um monte de gente reclama. Tipo, eu tenho que ficar mandando link de matérias, falar, gente, aconteceu isso, e sabe? E ele foi inocentado. E mesmo que ele tivesse sido, digamos que ele tivesse feito uma coisa errada e tal. Eu tô falando do filme do cara, não tô elogiando a pessoa pública dele, né? Hoje em dia é muito difícil, tá uma situação muito difícil. E é isso, rede social, todo mundo tem opinião, como você falou, quer dar sua opinião, então você fica constantemente brigando contra isso. Eu tento até nessas coisas mais polêmicas, eu nem respondo e tal, porque o que você vai falar? Você vai mudar a opinião de alguém, Tramontim? Se o cara não gosta do Woody Allen, a pessoa não gosta do Woody Allen, não vai gostar do Woody Allen, nem que ele seja inocentado 5 vezes. Então, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.